No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da estética na assistência do pós-operatório. Olá, professores! Olá! Muito se fala de cirurgia plástica o tempo inteiro, tanto nossas modelos em sala de aula, quanto nossas pacientes que nos procuram. E eu tenho a impressão, apesar de já ter lido em alguns lugares, sobre o crescimento do nosso país em relação à cirurgia plástica. Eu queria saber de vocês como é que hoje está o cenário da cirurgia plástica aqui no Brasil. Bom, hoje o cenário da cirurgia plástica do Brasil está extremamente favorável, né? Se a gente pega alguns dados do IBGE, eles mostram para a gente que houve um crescimento desde a década passada do número de cirurgias plásticas, tanto estética como reparadores. A gente tem um pico em 2014, um pico em 2016, que o Brasil passou a ser o primeiro país em cirurgia plástica no mundo. Depois ele voltou, ficou em segundo lugar e hoje ele é o terceiro. Mas, de qualquer maneira, nós estamos sempre no pódio. Ou seja, nós somos sempre um dos 3 principais países na realização de cirurgias plásticas no mundo. Um último dado que é extremamente interessante é quando a gente volta para 2020, no meio da pandemia. Ou seja, o início da pandemia, onde todos estavam em casa. Inacreditável, né? Inacreditável, as pessoas trancadas, sem saber como seria o dia de amanhã. Não pode fazer uma plástica. Fazer uma plásticazinha. E houve um crescimento desse cenário. Então, não houve crise para a cirurgia plástica. Sim. E aí, a gente... Essa oportunidade na Pois é, perdeu essa oportunidade. Eu pensei nisso, estava preocupado montando aula online. E a gente lá em casa, trancado, sem saber o que ia Podia ter acontecer. Mas assim, os médicos mostram os dados que o quanto eles trabalharam em 2020. E essa sequência, né, essa onda de 2020, ele continua. E aí, o que é importante a gente falar inicialmente, né? E quando o professor Marcos fala sobre isso, tinha que botar o som de uma caixa registradora aqui, né? Porque dinheiro que entra. É dinheiro que entra. Gente, E aí, Parando para pensar na quantidade de cirurgias que existem, e todas elas precisam do acompanhamento pós, né? Isso é dinheiro para o profissional. só um minutinho. Durante a pandemia, a estética, várias áreas teve um declínio. sim. A estética foi uma das únicas áreas que Subiu. subiu. E a cirurgia plástica foi exatamente o que alavancou. Exatamente. Até porque não se entende mais que o resultado final é só do médico, é só o ato cirúrgico. Não. O resultado final, ele só vai aparecer com acompanhamento de um pós-operatório. E esse Eu acho que isso já está na cabeça das pessoas, essa cultura, né? A cirurgia plástica só vai ter um bom resultado se tiver um bom aí. tratamento. E aí, houve um crescimento desses profissionais atuando. Então, eu sempre falo o seguinte, esse cenário, essa área de atuação, que é a área nesse acompanhamento, nessa assistência do pós-operatório, é uma área crescente, é uma área que vai dar empregabilidade e que vai dar dinheiro, né? Se eu tenho um crescimento do número de cirurgias plásticas, eu vou ter um crescimento desse profissional ou desses profissionais que irão atuar diretamente nesse contexto, nessa assistência. Hoje em dia a gente já, inclusive, viu muitos profissionais trabalhando junto com o médico, cuidando desse cliente antes da cirurgia no centro cirúrgico e após, já no quarto com esse cliente, continuando esse tratamento. Ou seja, já faz um acompanhamento bem antes da cirurgia, acompanhando todo esse processo de recuperação. E isso é extremamente importante para o sucesso do procedimento. E vários médicos, cirurgiões plásticos, eles já indicam o tratamento, já indicam um profissional, então isso é enriquecedor para a gente. Tem ex-alunas nossas que hoje se destacam nessa área aí, para a gente é um orgulho, né? Tá crescendo numa área nova. E aproveitando esse gancho, eu queria saber qual o papel do esteticista ali no pós-operatório, como que ele vai atuar e quais ferramentas, quais estratégias a gente tem para ter um atendimento diferenciado, tendo em vista que vários profissionais já aprendem a trabalhar com a drenagem básica ali, e a gente pode trazer uma novidade, tá colocando em prática tudo que foi aprendido para desenvolver um protocolo diferenciado para esse paciente. Então, a gente tem uma cultura, né, de dizer que o papel do esteticista, né, do profissional de estética que vai atuar no pós-operatório é a realização da drenagem linfática.
A drenagem linfática ela vai ter o seu protagonista. A gente precisa entender quais são os sinais e sintomas que meu paciente apresenta no pós-operatório. Então, dentre esses sinais e sintomas, um deles é o edema. E para tratar o edema, a drenagem linfática é o principal recurso de tratamento, mas a gente precisa entender que o papel do esteticista é além da drenagem linfática. E por que além da drenagem linfática? Porque o paciente apresentará sinais e sintomas diversos. E se ele apresenta sinais e sintomas diversos, eu preciso olhar o meu paciente como um todo. E é por isso que nós falamos assistência no pós-operatório. Ou seja, eu preciso avaliar o meu paciente como um todo e, a partir dessa avaliação, eu traçar as melhores estratégias. Sendo elas estratégias manuais, e aí a drenagem linfática vai ter o seu protagonismo, mais associação de recursos cosméticos e eletroterápicos. Um dos exemplos que a gente dá é que o meu paciente vai apresentar uma pele seca e desidratada logo após a cirurgia. Isso é um sinal clínico que apresenta. E aí, como é que eu trato isso? Com a drenagem linfática? Não. Eu preciso de outros recursos. E aí eu preciso da ajuda da cosmetologia, da eletroterapia e hoje também das bandagens elásticas. E a drenagem linfática no pós-operatório, além de tratar o edema, o que mais ela traria de benefício? Bom, se eu for falar de drenagem linfática, vai ficar o dia inteiro aqui. Rapidinho, professor. Mas vamos lá. Não, a drenagem linfática ela é uma técnica fantástica. Por que fantástica? Porque ela vai atuar no processo de reabsorção. Ou seja, o que meu paciente apresenta inicialmente? Um edema que ele tende a agravar nesse pós-operatório, e ele tende a ficar um pouco mais compactado, com muita proteína, que faz parte fisiologicamente do quadro. Ele tem muita equimose, que é aquele sangramento, ruptura dos vasos que acontece no ato cirúrgico, além da dor, além da diminuição da sensibilidade, que isso é um quadro logo inicial. O que a drenagem linfática faz? Primeiro, eu uso como ferramenta para aplicação da drenagem linfática o toque terapêutico. O toque terapêutico ele é fantástico. A forma que nós aplicamos a drenagem linfática é de forma lenta, monótona, repetitiva. Com isso, a gente vai estimular o sistema nervoso autônomo parasimpático, que vai induzir o relaxamento desse paciente. Ou seja, a sensação quando ele termina é dizer assim, nossa, eu estou leve. Então, o primeiro ponto, né, que ele atua é na dor desse paciente, que é um quadro álgico intenso que ele apresenta. Fora isso, o toque terapêutico vai estimular essas conexões que foram rompidas no ato cirúrgico, que eu tenho diminuição da sensibilidade. Fora que todo o processo de reabsorção, tanto do líquido como da equimose, eu também consigo com as manobras de drenagem linfática. Ou seja, a drenagem linfática ela tem esse protagonismo, como eu disse, por isso que um tempo atrás só se tratava o pós-operatório com a drenagem linfática. Só que a gente entende que a drenagem é o protagonista, mas a gente pode ir mais além. Mas ela só já dá conta de vários sinais e sintomas que meu paciente apresenta de imediato. Um dos benefícios da drenagem, pensando na logística de um paciente pós-operado, né, recentemente, às vezes o profissional ele não tem como ficar carregando equipamentos ou produtos. E para fazer a drenagem, apenas as mãos. Isso aí. E nesse transporte, né, de atendimento ali no pós-cirúrgico imediato, para o paciente, para o profissional também, muito interessante. A gente sempre tem uma polêmica sobre a relação da drenagem e não usar creme, não usar nada. O que vocês têm a dizer, professoras? O que vocês acham se um profissional decide associar um creme no momento da drenagem linfática? Antes até mesmo de falar do creme, Natan, eu acho importante a gente falar da diferença da drenagem linfática, massagem e massagem drenante, né? Porque a gente escuta alguns casos de pós-operatório em que o cliente estava uivando de dor, brigando de dor, porque eles estavam recebendo uma drenagem e, na verdade, era uma drenagem massagem modeladora ou uma drenomassagem. E aí a gente fica confusa, fala assim, meu Deus do céu, se a gente aprende que a drenagem, como o professor Marcos falou, são movimentos lentos, rítmicos, monótonos, como é que a gente faz numa pessoa, eu vou dar um exemplo, que acabou de sair de uma lipoaspiração
Como é que se faz uma drenagem modeladora nessa pessoa, professor? Não faz, né? Então, são conceitos completamente equivocados, né? Então, eu sempre falo o seguinte, para que eu possa dar uma melhor assistência no meu paciente, eu preciso de formação. Exato. Então, eu preciso entender, de fato, o que é a drenagem linfática, como nós falamos aqui. São manobras monótonas, lentas, devagar. E a massagem, não. A massagem tem outra fisiologia, vai ter outros benefícios, ela vai ser mais robusta, ela vai pegar tecidos mais profundos. Então, eu vou querer outros objetivos, então a minha forma de aplicação também será diferente. E aí, no contexto do pós-operatório, que a gente quer o quê? Uma reabsorção desse líquido, uma reabsorção dessa equimose, a drenagem linfática, ela vai ser fundamental se for bem aplicada, porque senão não vou melhorar o meu paciente, muito pelo contrário, eu vou agravar o quadro. E a gente também tem que falar, né, professor, que a técnica da drenagem linfática no pós-operatório muitas vezes é diferente daquela técnica que a gente faz, por exemplo, uma paciente com edema de membros inferiores na gravidez. Exatamente. É uma drenagem diferente de acordo com a cirurgia que o cliente vai fazer, que o paciente vai fazer. Ou mesmo a celulite fase 1 e 2, que é a fase chamada fase edematosa, a drenagem nessa fase é diferente de uma drenagem pós-operatória. Exatamente, que eu preciso entender, primeiro, qual é a cirurgia que meu paciente fez. Porque existem cirurgias como a lipo que eu visualmente não tenho nenhuma grande cicatriz, mas eu tenho uma lesão muito intensa, mas eu não tenho descolamento de pele. Mas se eu pego uma abdominoplastia, por exemplo, eu já tenho descolamento da pele. Então eu preciso, qual o primeiro objetivo? Que esse tecido ele tem uma aderência. Então a minha forma de aplicar também vai ser diferente. Então eu tenho umas nuances que eu preciso entender primeiramente qual cirurgia que o meu paciente fez, para que a partir disso eu possa fazer a melhor escolha. Voltando à polêmica. Pensei que tivesse esquecido a polêmica. Professora Denise, rainha dos ativos da cosmetologia, caberia num atendimento do paciente ali num pós-operatório algum ativo em forma de creme para melhorar o resultado? Depende da técnica de drenagem aplicada. Cada profissional escolhe a técnica que vai usar. Escolhe a técnica, determina se vai usar ou não um recurso cosmético. Eu diria o seguinte, gel eu poderia usar. Se a minha técnica eu não posso ter um deslizamento, o gel não desliza. Ainda mais um gel aquoso, ele seca muito rápido. E hoje, com uma história da estética integrativa, os óleos essenciais, o gel é um excelente recurso para que eu possa fazer uma sinergia no meu óleo essencial. Meu óleo essencial pode ampliar esse poder da drenagem, bem como pode atuar na cicatrização. Por exemplo, tem óleos citofiláticos, regeneradores de tecido. Tem óleos cítricos que são drenantes. Lavanda é um excelente citofilático regenerador desse tecido e analgésico. Ou seja, se eu tenho conhecimento do que todo o período, toda a fase que meu paciente está, meu cliente está, no pós-imediato, no pós-tardio, eu estou com uma equimose, é o edema que está sobreposto, é ele que eu quero, vou pensar nos cítricos, drenagem. Ai, tá doendo demais, é a dor que está incomodando mais. Vou pensar no óleo analgésico, é a cicatrização. Opa, vou pensar no citofilático. E aí eu posso fazer uma sinergia pensando em ampliar o poder das minhas mãos. Antes a gente não tinha esse conhecimento. Antes era só unguento pesados ou creme que iriam atrapalhar a minha técnica. Hoje não. Hoje o profissional com entendimento, ele consegue escolher veículos adequados para atuarem perfeitamente em uma drenagem linfática. Perfeito. E aí foi o que a professora falou. A primeira escolha é o veículo, né? Eu preciso escolher bem o veículo. E aí eu preciso saber o que é um veículo. Muito importante. O que é o veículo, professor? O que é um veículo, né? É o que vai carregar os meus princípios ativos. Aí eu tenho um veículo que pode ser um creme, que pode ser um gel, que pode ser um gel creme. Então eu preciso escolher, eu preciso ter uma boa escolha desse veículo. E também preciso ter uma boa escolha do meu princípio ativo. Ou seja, que o meu princípio ativo, como a professora Denise falou, converse com a necessidade. A necessidade. Que pode, e aí no pós-operatório uma coisa que eu acho fantástico é que a cada atendimento é uma surpresa diferente.
Então, a necessidade de hoje já pode ser não ser de amanhã. Necessidade de Então, eu preciso trocar. Eu preciso entender. Se até você pra vai fazer atender um paciente que acabou de uma cirurgia, ele está ali numa fase inflamatória. com um sinal clínico. Exatamente. Então, eu posso estar ali usando ativos anti-inflamatórios para ajudar a melhorar essa parte. Então, dependendo da fase que eles encontram naquela cirurgia, né, inflamatória, proliferativa, né, na fase de reparação, eu posso estar utilizando os cosméticos, como a gente falou. Então, a gente pode usar ativos anti-inflamatórios, ativos hidratantes, ativos drenantes, né? Ativos como fatores de crescimento, que vão ajudar muito no processo de cicatrização. Então, tem aquele cliente que, às vezes, tem ali uma decência ali. Então, a gente pode estar utilizando alguns ativos para estar melhorando aquele processo de cicatrização, assim como os recursos eletroterápicos, né, professora? Mas só para finalizar a questão dos cosméticos, a gente tem que lembrar também que um dos sinais e sintomas do meu paciente é a pele seca e desidratada. Então, é uma necessidade. Eu preciso Professor, eu posso contar até uma experiência minha. Alguns anos atrás, eu decidi fazer uma lipo. Por que será? Não sei por quê. Se arrependimento matasse. Mas a desidratação da pele... E é bom, porque às vezes a gente conta, né? E a gente sabe. Porque uma coisa é aquilo que a gente estuda, que a gente vê no nosso paciente. Outra coisa é aquilo que a gente passa. E aí, realmente, eu pude passar. A desidratação é muito grande. Então, a gente vê quais são os cosméticos que a gente precisa estar utilizando. E a gente vê que a gente tem que começar um tratamento antes dessa cirurgia. A gente precisa da melhora da qualidade dessa pele. Também. Extremamente importante. Até mesmo porque a qualidade dessa pele vai ajudar até no processo cicatricial. Isso aí. Então, isso é muito importante. Se o cliente vai ficar com manchas hipercrômicas depois. Então, várias coisas dependem do fator de como está aquela pele durante a cirurgia, né? E começando a falar de eletroterapia, a gente tem tanto recurso para ajudar a hidratar, quanto eletroterapêuticos com outras finalidades. Fala um pouquinho para mim, o que vocês colocariam nessa assistência no pós-operatório de recurso eletroterapêutico? Primeiro, é claro, sou suspeita em falar, microcorrente. E aí, professor? Ele estava aqui falando do edema gerado, né? Uma dos principais é a agressão sofrida. Por mais que a gente pense, é uma cirurgia plástica. Tá, é uma cirurgia plástica. Mas não deixa de ser uma agressão. Uma grande lesão. Uma grande lesão, e o corpo responde a essa lesão. Responde com o principal, que é o edema. E aí eu tenho a drenagem linfática, que é, como você falou, tem o seu papel de protagonista. Ok, mas eu posso ter recursos que eu possa associar? Tenho. Um deles, de excelente custo, é a microcorrente. Um dos papéis dessa microcorrente é pegar essa proteína fujona e ajudá-la, carreá-la até o sistema linfático. Quando essa proteína saiu do intestício e veio para o capilar, ela vai ajudar a essa drenagem manual, a continuar carregando esse líquido. Essa mesma microcorrente tem uma ação anti-inflamatória, essa mesma microcorrente tem uma ação cicatrizante, e é um recurso de um custo perto de recursos muito caros, que as pessoas falam mirabolantes. É um recurso que qualquer profissional que está saindo, tá, ele pode ter. Você estava falando que, às vezes, é muito difícil para o profissional levar esse recurso. Uma microcorrente portátil cabe dentro de uma bolsa e vai associar, vai casar muito bem com a drenagem linfática. Professora, sabe o que eu lembrei agora? Antigamente tinha algumas luvas de microcorrente e que a gente usava essas luvas, ligava o equipamento e fazia a drenagem, os movimentos da ouviu drenagem falar, tá, gente? Ela não ouviu isso. Ai, pessoa. Gente, então aqui vendo como é que nós entregamos o nosso tempo. Não, eu não entrego nada, eu sou super jovem. Eu, em 30 anos... viu um vídeo desse no YouTube. Eu vi um vídeo no YouTube. Eu vi. Passou na minha vida, também vi. Relíquias da estética. Umas luvas que você usava e fazia a drenagem linfática com a microcorrente, ou seja, você tinha os benefícios da drenagem linfática associado aos benefícios da microcorrente. Você usava na drenagem, você usava para fazer massagem, e era um recurso bem interessante para a gente estar utilizando aí. E você falou bem da questão das proteínas, né? E aí vale ressaltar que há uma tendência de um grande aumento desse acúmulo de proteína no intestino, tanto que o edema, que no início é bem maleável, ele passa a ficar mais endurecido.
E cada vez mais endurecido, mais difícil de Mais ser difícil. reabsorvido. Então, olha só, se eu tenho um recurso que vai facilitar, né, esse transporte das proteínas, ou seja, já vai facilitar a melhora, a aplicação da drenagem e a absorção de todo esse edema, né? Mas vamos lá. O profissional não sabe disso. Ele não fez. O médico talvez não tenha indicado, ou ele demorou a encontrar um profissional, e ela já chegou pra gente nesse estágio. Já chegou com o edema um pouco mais endurecido, a gente consegue perceber ao examinar, ao fazer a anamnese, que tá Pós-operatório tardio. um pós-operatório tardio, tá lá uma Não teve dinheiro para pagar a mucopolimerização, drenagem. né? Já tem uma mucopolimerização. E aí, que recurso a gente iria indicar? Então, o recurso que nós... Vamos à polêmica. Vamos à polêmica. Você já estava esperando ela? Então, o recurso-chave para a gente utilizar é o ultrassom. Ele é extremamente polêmico, porque tem hoje... Alguns profissionais levantam essa polêmica. Condenam a utilização do ultrassom, mas eu acredito que essa polêmica toda existe porque as pessoas não sabem entender os parâmetros do ultrassom. Né? Qual é a forma que eu vou aplicar o ultrassom? Que cada fase vai retratar uns sinais e sintomas, e a partir desses sinais e sintomas eu consigo encaixar melhor nos meus parâmetros, né? E aí eu tenho tanto os parâmetros da utilização do ultrassom numa forma contínua ou numa forma pulsada. Eis a questão, exatamente isso. As pessoas pensam, quando falam em ultrassom terapêutico, pensam só na frequência. Esquece, é a primeira opção, observar a frequência que eu vou usar, ok. Mas Lembrando que frequência, professor, é profundidade, porque isso também é outra dúvida que as pessoas... Outra polêmica. Frequência, Pessoas confundem, potência, e exatamente. por aí vai. Tá. Por aí vai. Mas como o nosso caso agora é observar se esse ultrassom pode ou não resolver essa mucopolimerização, vamos fazer de conta que a gente entende a frequência. Entendemos a frequência, escolhemos o recurso ultrassom, escolhemos a frequência adequada. Vamos lá, 3 MHz. Aí eu paro para pensar, ok, e agora? É isso Que modo eu vou usar esse ultrassom? Modo contínuo ou pulsado? Aí eu tenho que pensar, o que que eu quero? Nesse momento eu quero calor ou eu não quero calor? Tá? Eu estou em que momento dessa cirurgia? Estou no momento em que eu tenho uma extravasamento de líquido, extravasamento de líquido para a área, eu tenho um capilar babando, né? Eu tenho esse edema, então nesse momento eu não quero exacerbar essa inflamação. A resposta do organismo é uma inflamação, então eu não quero exacerbar. Então eu não quero calor. Se eu não quero calor, o melhor modo seria o Pulsado. Mas só saber pulsado também não basta. Vamos lá, em que pulso eu vou trabalhar? Exatamente. Né? Um pulso em que eu tenha apenas os efeitos mecânicos do ultrassom. Eu deixe como irrisório os efeitos térmicos. Aí o melhor pulso seria 25% ou 1/5, onde eu tenho todos os efeitos mecânicos, mas eu não terei os efeitos térmicos. Esse vai ficar para o pós-tardio, correto? Correto. E quais seriam esses efeitos? E aí eu tenho, só pegando só um gancho, professora, para isso a gente precisa ter conhecimento, né? E não é só ligar e desligar um aparelho, eu preciso entender os benefícios daquele aparelho. E aí, no caso do ultrassom, a gente nem tantos parâmetros assim, né? A gente tem o que é a frequência, a gente tem o modo, a gente tem depois a intensidade, E o mas eu tempo. preciso minimamente entender isso, né? E às vezes a gente escuta falar assim, aqui no Brasil falam-se tanto do efeito tixotrópico, falam-se tanto do efeito tixotrópico. Quando você sai e vai fazer uma literatura, né, vai ler, e você não encontra tixotropia. Você não encontra a tixotropia, mas você encontra o efeito chamado efeito coloidoquímico, que é exatamente o efeito tixotrópico. Tá? Podemos não encontrar com o termo tixotropia, mas encontramos com o termo efeito coloidoquímico, que nada mais é do que a capacidade que o ultrassom tem de fluidificar, de ter uma ação entre coloides, mas em coloides, substâncias coloidais. E isso ele faz com maestria. Nesse momento, casa também com o endermo. Desde que, outra polêmica, endermo no pós-cirúrgico. As pessoas pensam também que é simplesmente sugar. Caramba, eu não posso sugar essa Vai pele. sair, chegar daquela fase, acabou de sair do hospital e vamos fazer o endermo num vácuo, numa pressão negativa no máximo e vamos embora. Cliente que aguente. Aí entra o que você acabou de falar, professor Marcos. Conhecimento. Conhecimento faz toda a diferença. A falta desse conhecimento que nos atrapalhou muito em alavancar esses atendimentos. Muitos médicos evitavam prescrever a drenagem linfática
devido às pessoas sem conhecimento nenhum fazer de maneira errada e os pacientes voltar trazendo problema para o médico. Exemplo, como a professora falou, a questão da massagem, da drenomassagem, das manobras mais profundas. E muitos profissionais assistem, né, na internet, acham que já sabem fazer. Fazer drenagem linfática com entupidotipia, né? Exatamente. Ali se intitulam profissionais e foram, né, sujando a nossa classe por aí. E graças a Deus a gente está conseguindo mudar esse cenário. Ainda falando de recursos no pós-operatório, hoje em dia a gente vê muito aquelas bandeirinhas, aquelas bandagens, né? Tudo colorido, sempre colorido, as fitas coloridas. Isso. Professor Marcos, que é hoje, né, um dos maiores profissionais no Brasil nessa área, fala um pouco pra gente desse recurso que é o taping, dos benefícios do taping, das aplicabilidades do taping no pós-operatório. Então, o taping são umas fitas coloridas que foram amplamente divulgadas pelos atletas. Então, por muito tempo, a gente começou a pensar que era um recurso só dos atletas e que só trabalhava músculo, e que não é. Na verdade, ela é uma técnica criada pelo Dr. Kenzo Keisei no Japão, na década de 70, e ele tem uma amplitude na sua aplicação. A gente pode trabalhar em vários tecidos, desde tecidos mais profundos, como o músculo, até tecidos mais superficiais, como a epiderme. E fazendo um recorte disso dentro do pós-operatório, a gente tem uma ação um benefício primordial da aplicação das bandagens elásticas nos edemas. A gente tem reabsorção muito rápida do edema. A bandagem elástica, ela teve o objetivo, ela foi criada com o objetivo de ser um grande para-casa, ou seja, ela vai ser a continuidade da sessão terapêutica. Então, eu termino a minha ação, eu termino o meu protocolo, aplico a bandagem elástica e ela vai ficar por um tempo, por 3 dias, por 4 dias, por 5 dias. E a partir desse tempo, eu tenho os benefícios dessa aplicação pela aplicação da fita. Ou seja, esse estímulo externo, que é a fita, ela é colada no tecido-alvo e a partir dessa adesão dessa fita no tecido, eu tenho vários benefícios, inclusive toda a melhora da microcirculação. Então, hoje, quando nós utilizamos as bandagens elásticas no pós-operatório, uma das indicações, que eu tenho várias, uma das indicações é a reabsorção do edema e da equimose. Agora, é preciso ressaltar que bandagem elástica não é um salompas, que eu vou na farmácia, cortei e colei. Porque eu também posso dar problema. Eu posso ter bolha, eu posso ter queimadura com a fita. A fita tem uma cola e essa cola fica aderida no tecido. Então, eu preciso entender de como eu vou aplicar, de que forma eu vou aplicar a minha bandagem elástica no meu tecido, para que eu consiga os benefícios e não os malefícios. Muita gente eu vi na internet por um tempo, né, quando a gente coloca lá no YouTube, por exemplo, bandagem elástica versus cirurgia plástica. Eu tenho vários pacientes falando maravilhas, mas eu tenho pacientes falando mal, porque queimou, porque deu bolha. Isso pode acontecer? Pode. Mas a culpa é da bandagem? Não, a culpa não é da bandagem, a culpa é de quem aplicou. Tem perícia técnica. Exatamente, que eu não conhecia a técnica. Então, eu preciso conhecer a técnica. E essa técnica hoje, da bandagem elástica, ela pode ser aplicada no transoperatório, ou seja, ela é aplicada no centro cirúrgico. E qual é o objetivo? Já é conter esse edema, já ter uma melhora do quadro do edema e da equimose. Então, quando o paciente retira 7 dias depois, e eu preciso ter todo um cuidado especial como eu vou deixar 7 dias, eu tenho que ter uma qualidade da pele, eu preciso cuidar dessa pele previamente. Tem toda uma forma de aplicar, mas quando se retira uma semana depois, ou seja, 7 dias com a bandagem, o paciente muitas vezes quase já não tem mais edema. Ou seja, eu tenho grandes benefícios da bandagem elástica e a bandagem elástica a gente vê que vem crescendo cada vez mais a utilização dela, principalmente no pós-operatório. Mas dizendo que eu tenho uma amplitude, eu posso trabalhar a bandagem elástica em cicatrizes, em fibroses, em relaxamentos musculares, em dores, ou seja, eu tenho uma grande a amplitude da aplicação delas. Opa, mais uma vez, nós percebemos aqui a importância do conhecimento. Fez toda a diferença. Do porquê, para quê, baseado no porquê, para quê. Sem isso não dá. Eu vi você falando bastante, professor, sobre a importância da bandagem. E aí, a todo momento, você falou
e o cuidado com essa pele. Bandagem é um recurso excepcional, mas se eu não tive atenção a essa pele, vai incorrer no que você falou. A minha pele desidratada, olha o meu pós-cirúrgico. E muitas das vezes, o profissional com um bom ensinamento, com competência, ele vai escolher se é a bandagem o melhor recurso para o pré ou para o pós, se é ultrassom, se é um recurso cosmético, ou seja... Utilizar todos esses recursos de forma associação, programada, associando de forma tranquila. E olhando esse paciente como um todo. Como um todo, exatamente. Né? Porque quando eu falei agora, por exemplo, da bandagem elástica, eu também tenho benefício no relaxamento muscular, mas o que tem relaxamento muscular com pós-operatório? O paciente no pós-operatório acaba adquirindo dores cervicais, dores lombares, pelo posicionamento que ele fica. E eu tenho que olhar o paciente como um Tem todo. medo até de se mexer, Exatamente, medo de andar, medo de se estender para posição ereta. Ou seja, eu não posso olhar só o edema. Eu tenho que olhar o paciente como um todo. Por isso que é uma assistência no pós-operatório. Eu tenho que pensar em todas as minhas estratégias, olhando meu paciente como um todo e fazendo essas associações. Nós só falamos aqui de 2 recursos eleterápicos, que foi o ultrassom e a microrrede. Mas teria a radiofrequência, o laser, o LED. Exatamente. Uma A série de alta recursos. frequência. A alta frequência, que é a coisa mais básica. Básica, que a gente não dá valor, né? Exatamente. Olha, mas tem uma outra polêmica. As pessoas perguntavam assim: o profissional tecnólogo em estética tem competência para trabalhar, para gerenciar esse pós-operatório? Eu não posso falar pelas outras instituições, mas eu posso falar pela nossa. Nós cuidamos do conhecimento, ajudamos nesse conhecimento a partir da pele, tá? Pele, que é o básico, ao recurso cosmético, o recurso eleterápico, bem como a estética integrativa. O aluno aqui, eu posso falar, sabe, assim, com imenso prazer. Seria realmente um profissional com entendimento e, sabe, dentro do espaço em que nós ocupamos com maestria. Sem preocupação, cada um tem dentro do seu espaço o comando. Mas eu penso que dentro da estética, dentro do conhecimento estética, nós temos. Isso aí. E uma coisa só, pegando seu gancho, Denise, quando o aluno vem cursar disciplina específica, eu tenho uma disciplina específica de pós-operatório. E aí eu brinco no início com ele que ele não vai aprender nada de muito novo. Ele vai aprender dentro de um contexto novo, porque ele já teve disciplina de eletroterapia, cosmetologia, própria drenagem linfática. Então, na verdade, é uma coach de retalhos, porque, na verdade, ele já viu, ele já tem esse conhecimento. Só que ele vai trazer esse conhecimento agora para um novo contexto, de outra maneira, através dos sinais e sintomas do que a cirurgia traz para ele. Mas esses conhecimentos da eletro, da cosmetologia, dos recursos manuais, ele já traz isso com ele. Então, ele já tem um conhecimento, uma bagagem, né? E com isso vai fazer com que ele surfe nesse atendimento. E faz toda a diferença. Normalmente, um aluno pensa assim: eu acabei uma graduação, eu vou me especializar. Por exemplo, está em alta se especializar em pós-operatório. Tá, o aluno vai se especializar em... Mas e o conhecimento básico? Sim. O conhecimento básico... Faz toda a diferença. Toda a diferença. Aí ele pode realmente surfar. Aí ele pode aproveitar essa pós, realmente se especializar... Conhecer novas técnicas, novas abordagens, porque ele já conhece ali o básico. Que é a pele, que é a cirurgia, que é a drenagem linfática básica fora. E aí agora ele pode se aprofundar. Quando eu falo para o meu aluno aqui, você vai fazer uma pós em quê? Aí ele não vai esperando algo novo, porque aqui a base nós realmente te damos. Você vai se aperfeiçoar. E aí isso é legal. O relato da maioria dos nossos ex-alunos, né, é que vão para pós e muitas das vezes eles se frustram, porque lá tem profissionais que estão vendo tudo que eles já viram e eles vão para uma pós-graduação esperando uma novidade, mas os profissionais que ainda não tiveram essa base que eles tiveram, acabam tendo que recomeçar tudo de novo. E para eles é repetido, e eles acabam se destacando básico, muito mais ali, porque para eles é o básico do básico que eles tiveram na graduação. Então, se você que está aí, não entende nada de pós-operatório, de drenagem linfática, assistiu essa conversa e se sentiu interessado, se matricula no nosso curso, se inscreve para fazer o nosso curso de estética, que tem a durabilidade de 2 anos e meio, tecnólogo,
que você, no final do curso, vai estar aqui, ó, batendo essa bola aqui com a gente. Sinta-se convidado, porque, para quê e baseado em quê é algo que a gente gosta de discutir, né? A gente nem gosta, mas é... Tchau, tchau.